Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Moreira, coach e mentora cristã de mulheres e eu quero te convidar a me acompanhar aqui no meu canal. Todas as sextas sai vídeo novo. Se você ainda não é inscrita, já aproveita, se inscreve, curte, compartilha o vídeo e eu deixo aqui toda a minha gratidão para você. Bom, o tema do vídeo de hoje é top! Você já ouviu falar das 6 leis da autorresponsabilidade? Não? Então hoje eu vou te apresentar esses segredos preciosos para uma vida feliz. Bom, nós vamos começar definindo o que é a tal da autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é a capacidade que o ser humano tem de se responsabilizar pela sua vida, por aquilo que acontece na sua vida, pelos seus resultados, sejam eles positivos ou sejam eles negativos. É a capacidade que uma pessoa tem de olhar para a sua vida, olhar para aquilo que ela tem, para aquilo que ela conquistou e se responsabilizar por isso, sabendo que tudo é fruto das suas escolhas, sejam resultados bons ou talvez não tão bons assim. Compreendeu? Bom, então agora que você compreendeu o que é autorresponsabilidade, saibam que existem 6 leis que pessoas autorresponsáveis praticam. E na verdade, são essas 6 práticas que as tornam pessoas autorresponsáveis. Preparada? Vamos lá então? Primeira lei da autorresponsabilidade. Se é para criticar, cale-se. No dicionário da língua portuguesa, criticar significa examinar com critério, notando a perfeição ou os defeitos. Mas significa também falar mal ou censurar algo ou alguém. Por favor, não me venha dizer que as suas críticas são construtivas e que o objetivo real é ajudar o outro. Eu nunca vi em toda a minha vida alguém criticando o outro, pensando sinceramente em ajudar. Como você se sente quando alguém te olha e com um tom de quem sabe mais do que você, sobre qualquer assunto, diz assim: olha, eu vou te fazer uma crítica construtiva, mas é para o seu bem. Bom, bastam essas 2 palavras, né? Crítica e construtiva. A hora que elas são pronunciadas, o seu semblante já cai, o olhar baixa e a pessoa já se prepara para a bordoada que está por vir. Se o foco e a intenção fossem de fato positivos, ela não faria uma crítica. Ela se calaria ou daria uma ideia, diria algo em que o foco fosse o acerto e não um erro. Alguém que colocasse o ouvinte para cima, não para baixo. Se você é daquelas que adoram criticar e analisar tudo e continua achando a crítica um mal necessário, experimente, em vez de fazer a crítica, dar uma sugestão ou uma ideia. Você verá que os resultados obtidos serão muito maiores e as pessoas farão questão da sua companhia e orientação, algo que não acontece com os que gostam de criticar. Lembre-se, é muito fácil criticar. É muito cômodo falar do cisco nos olhos dos outros, porém isso impede de vermos a trave nos nossos olhos. Quando paramos de criticar, o nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Nosso subconsciente passa a se responsabilizar pelos acontecimentos e, de forma mágica e inconsciente, as decisões e atitudes se tornam mais acertadas, proativas, maduras e finalmente mais produtivas. Lei número 2. Se é para reclamar, dê sugestão. A definição da palavra reclamar é muito clara e não dá margem para outra interpretação. Reclamar é exigir para si, reivindicar. Em outra abordagem, significa também queixar-se, protestar e lamuriar. Infelizmente, existem pessoas pautando suas vidas em reclamações e cobranças desenfreadas, criando para si uma existência pobre e carente. Na Bíblia, há diversos relatos do poder das palavras proferidas, e muitos cristãos continuam com uma total imprudência verbal, usando palavras de reclamação e lamúria como uma faca sem pegadura, que quanto mais tentam usar, mais se ferem. Em 1 Coríntios 10:10 é dito que não se lamentem e lamuriem como fazem alguns, pois esses foram destruídos pelas mãos do anjo destruidor.
A única coisa real que se consegue com a reclamação e a lamentação é provar a incapacidade do outro, deixando claro que quem reclama é, na teoria, superior e mais capaz. Outra dentre centenas de passagens bíblicas que falam sobre o perigo de se proferir palavras contaminadoras está em Efésios 4:29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, contaminadora, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Veja bem, essa passagem diz para falarmos apenas palavras que edifiquem, conforme a necessidade de quem ouve, e não para satisfazer o ego de quem fala. De certo, a característica mais forte e perigosa da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade. É se eximir dos acontecimentos. É olhar o que acontece consigo e ao seu redor como se não tivesse nenhum poder ou influência. É tirar o foco das coisas erradas e indesejadas de si e colocar nos outros ou nas circunstâncias. É se fartar na reclamação, eximindo-se de agir. É sentar, observar o circo pegar fogo em vez de concentrar esforços na solução. Ou agimos com interesse na solução, ou reclamamos e colocamos a nossa força e poder no problema. Os vitoriosos não perdem tempo reclamando e focando o problema. Eles focam na solução e nas possibilidades. Isso não quer dizer que pessoas equilibradas e autorresponsáveis não confrontam os outros com a verdade. Não impede que olhem nos olhos do seu filho e, sem reclamar, digam o que esperam dele e que esse caminho não será de felicidade. Não reclamar não significa se calar diante de um erro ou mau desempenho e fingir que não viu nada. É fundamental para o sucesso das 6 leis que você possa confrontar os outros com a verdade, dizer-lhes suas expectativas e o que de fato ela realizou, falando muito mais de fatos e dados do que de sentimentos. Muitos usam a reclamação como uma forma de chamar atenção. Já as pessoas plenas, realizadas e realizadoras optam por olhar e se deter prioritariamente aos pontos fortes, pois sabem que palavras são sementes adubadas. E quando nos detemos mais nos problemas e erros, são essas sementes que vão florescer. Mas quando nos detemos nas soluções e possibilidades, são essas que florescerão. E muitas vezes as possibilidades florescem a ponto de os problemas se tornarem irrelevantes. Porém, como tudo na vida, a qualidade das palavras proferidas é uma opção. Se serão palavras de críticas e cobranças ou se serão elogios. Exerça o livre-arbítrio e fale bem, com prudência. Lei número 3. Se é para buscar culpados, busque a solução. Como a crítica, a busca pelos culpados é uma maneira simples e rápida de se desresponsabilizar pelo mundo em que se vive, pelos acontecimentos, pelos fatos e pelos resultados obtidos. É muito fácil olharmos para os erros dos outros, porém é difícil percebermos os nossos, não é verdade? A nível neural, isso é um grande perigo, pois o hemisfério direito, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem de que o resultado insatisfatório, que foi obtido foi por culpa do outro, cria o seguinte diálogo interno: por que mudar e fazer diferente se o resultado negativo foi culpa do outro? Dessa maneira, a pessoa continua a repetir os mesmos erros sem aprender com eles. Afinal, se são os outros os responsáveis por tudo isso estar assim, por que que eu deveria mudar? Os outros que mudem. Por que mudar se os políticos são corruptos? Por que mudar se meu professor que é ruim? Por que mudar se o problema é meu esposo que é crítico, que reclama de tudo? Por que mudar se o problema é a minha equipe que é desmotivada, não corre atrás das vendas? Por que mudar se o juiz é corrupto, o meu time sempre perde? Enquanto você não abolir essas justificativas intelectuais, nada vai mudar. Eu tenho visto muitos vendedores chegarem de uma venda, ou melhor, de uma tentativa de venda, reclamando, criticando e culpando o cliente por não conseguirem vender e por as vendas estarem baixas. Afinal, os clientes só querem descontos impossíveis, prazos enormes e etc. E se são os clientes os culpados, por que o vendedor deveria mudar?
Por que ele deveria usar uma nova técnica? Por que ele deveria aprender mais? Por que ele deveria se capacitar, fazer novos treinamentos, se o problema e a culpa pelos fracassos de venda dele são os outros? Não busque culpados. Busque solução e aliados, parceiros de uma aprendizagem eterna. Lei número 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Eita, nós, essa vai pegar. Muitas pessoas possuem um terrível hábito de se fazerem de vítima, seja criticando ou reclamando ou colocando-se numa situação de inferioridade e sofrimento. Por que tantas pessoas se fazem de vítima e praticam a autocomiseração? Existem várias explicações e motivos. Um deles é o seguinte: crianças precisam se sentir amadas e importantes. Porém, por incapacidade afetiva ou por falta de tempo dos pais, elas não obtiveram esse alimento emocional. Um dia, uma dessas crianças adoeceu. E quando os pais perceberam que era uma doença um pouco mais grave, eles se voltaram por completo para ela, com carinho, atenção, cuidado. O que na compreensão infantil era justamente o amor que ela tanto almejava. Passaram-se dias, ela ficou saudável e, mais uma vez, as coisas voltaram ao normal. Os pais já não tinham mais aquele cuidado com ela, aquela atenção, aquele carinho, e ela já não recebia mais o amor deles. E como é normal na primeira infância, mais uma doença surgiu e todas as atenções voltaram-se para ela. Carinho, atenção, cuidado, gostos e vontades. Mais uma vez, a criança sentiu a plenitude de ser amada e importante. A repetição desse ciclo deixou um aprendizado inconsciente na criança. Quando sofro, fico doente, debilitada, passo a ser amada e querida. Mas quando estou boa e sã, ninguém liga para mim. Então, muitos de nós crescemos, ficamos adultos, racionais, porém, aquela criança continua lá dentro querendo atenção e carinho, querendo se sentir importante e amada. E para conquistar amor, o caminho já foi aprendido na infância. Basta sofrer ou mostrar que está sofrendo, que nessa lógica as pessoas prestarão mais atenção, cuidarão e darão mais carinho. Isso costuma até ser verdade, porém, por um curto espaço de tempo. Dessa forma, esse adulto carente e infantilizado sairá em busca de se sabotar e levar a sua existência ao declínio. Terrível, né? Mostrará a quem lhe der ouvidos que está sofrendo, que está em crise, que a sua vida é muito difícil. Relatará as coisas, que as coisas estão muito complicadas em casa, as contas atrasadas, que está muito carente, que sofre demais, que é abandonado e assim por diante. Se você de fato quer chamar atenção, ser querido, amado e admirada, viva como uma vencedora. Haja como uma vencedora. Fale como uma vencedora. Que da sua boca saiam palavras de vida e construção. Ninguém consegue atenção e carinho por um longo período falando de sofrimentos e angústias, a não ser que a outra pessoa também seja cometida do mesmo mal, a autovitimização. Aí serão duas pessoas debilitadas emocionalmente e servindo de muleta uma para outra. Lei de número 5. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Amadas, o erro é parte integrante do processo de aprendizagem. Se não houver erro, não haverá aprendizado. Muitas pessoas já debilitadas emocionalmente, acostumadas a ser criticadas e até mesmo humilhadas, ao errar, foram inconscientemente programadas para negar e fugir dos seus erros, evitando, tanto quanto possível, reconhecê-los. E assim, evitando se sentir mais uma vez diminuídas e invalidadas. Para nos livrarmos desse terrível hábito, é necessário adquirirmos uma nova crença. Não existem erros, apenas resultados. Quem tem sucesso traz esse pressuposto da programação neurolinguística arraigado em sua vida, nas suas atitudes. Pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam de fato que tudo de ruim que lhes acontece não são erros, muito menos fracassos. São efeitos, são resultados. E para não colher os mesmos resultados, basta fazer diferente da próxima vez. Einstein dizia: loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Todos alcançam algum tipo de resultado.
Se estou gorda, não preciso entender como frustrante ou fracasso. Posso entender como resultado da minha maneira de viver e de me alimentar. Se eu quero outro resultado, basta mudar, encontrar outra maneira de me ver, viver e me alimentar. Se as vendas esse mês foram insatisfatórias, isso não precisa ser encarado como uma derrota, pois se assim for, você ficará debilitada, desmotivada e provavelmente será ainda pior no mês seguinte. Você pode encarar os resultados fracos como um aprendizado, uma maneira de não agir em relação às vendas. Se você não prospectou, mude e prospecte novos clientes. Se não usou técnicas de vendas, use-as. Se a sua fisiologia corporal não foi tão atraente, eleve os ombros, coloque um belo sorriso no rosto. Enfim, aprenda com tudo e com todos. Mude a si mesmo na busca de novos e melhores resultados. Próxima lei. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Quando alguém nos ofende, a reação normal, na maioria, é se magoar e entender a ofensa como algo pessoal e direto. Quando alguém nos fecha no trânsito, o mais comum é o quê? Xingar, reclamar e até mandar alguns sinais agressivos, né? E alguns bem pesados, entendendo aquilo como algo proposital e pessoal, algo que o suposto barbeiro fez diretamente contra nós. Essa maneira de levar a vida é muito pesada e nada produtiva. É como dar força e poder a alguém que não deveria ter força nem poder sobre a sua vida. É deixar um desconhecido mandar nos seus sentimentos e emoções. Já pensou nisso? O autorresponsável não julga o outro, mas sim a atitude dele mesmo. Seu diálogo interno é mais ou menos assim: que barbeiragem aquela pessoa fez? Podia até causar um acidente. Já alguém com um nível baixo de alta responsabilidade diria, ou até gritaria, né? Ei, seu irresponsável, tá querendo me matar, seu cretino, blá blá blá, blá. Comprou a carteira onde? E dali ele sairia irritado e zangado, tendo as próximas horas influenciadas negativamente por aquele que cometeu uma barbeiragem. Se agredir com palavras funcionasse, nós não teríamos mais barbeiros no trânsito, concorda comigo? Em vez de julgar e condenar as pessoas ao seu redor, tente julgar e compreender as atitudes delas. E assim compreender que aqueles que cometem barbeiragem podem talvez ser indivíduos maravilhosos, que aqueles que nos magoam podem um dia ser nossos melhores aliados, que aqueles que não são tão verdadeiros conosco podem no futuro ser nossos protetores. Se cada um de nós, em vez de procurar erros e falhas nos outros, procurasse em si, o mundo seria bem melhor. Com menos barbeiros, menos ofensas e mais verdade. Como diz nas Sagradas Escrituras, com a mesma moeda que julgas, será julgado. Ou ainda conforme uma outra passagem, só Deus pode julgar os vivos e os mortos. A nós só compete julgar as atitudes e ações, e de preferência, começando por julgar as nossas próprias. Então, compreendeu as 6 leis da autorresponsabilidade? Concorda comigo que se cada um de nós praticar essas leis na nossa casa, na nossa comunidade, em todos os lugares, nós teremos uma vida muito melhor? Bom, todo o conteúdo desse vídeo foi tirado deste livro, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Se você ainda não conhece, eu te aconselho a ler esse livro. Ele vai te abrir muito, muito a visão sobre ser responsável, sobre os seus resultados e sobre a sua vida. E para terminar esse vídeo, eu quero utilizar uma frase do Barão de Itararé, que diz assim: sábio é o homem que chega a ter consciência da sua ignorância. Que eu e você possamos criar consciência sobre nós mesmas para sermos livres de toda a ignorância que nos aprisiona. Te vejo na próxima semana. Até lá!